Olá, boa noite. Eu sou Magali Jansen, eu faço parte de um grupo de pintura em porcelana e estou gravando esse vídeo que vai ficar disponibilizado ao público no YouTube. E, na verdade, nós estamos fazendo a pintura de uma peônia, embora o método utilizado aqui não é para aprender a pintar uma peônia, mas é para aprender a esfumaçar o claro e o escuro. Aqui nós temos um modelo escolhido, tá? Onde a gente fez um desenho separando as partes claras e as das escuras, eliminando o meio tom. Então, nós ficamos apenas com dois tons de uma cor. No caso, eu estou fazendo com azul claro e um azul escuro. Então, nós vamos preencher o que é claro nas pétalas com azul claro, o que é escuro, e depois nós vamos esfumaçar, tá? Aqui a tinta foi batida com óleo mole. Eu estou com esse pincel desses chineses sintéticos, tá? Preenchendo primeiro essas pétalas de trás. A gente procura colocar o pincel de leve e espalhar a tinta, sempre vindo em direção ao centro, ó. Aqui é o centro, estão vendo que eu estou puxando as pinceladas para o centro. Aí, conforme eu vou virando, tá? Eu vou preenchendo, ó, as partes claras primeiro, eu vou fazer todas as claras. Depois, eu farei as partes escuras. Aqui, ó, quanto mais leveza na mão e o pincel bem macio, me facilita para que não fiquem riscos na minha pintura. Embora, às vezes, se o risco for bem harmônico, não tem problema nenhum, também fica bom. Né? São pinturas, a pintura manual é uma pintura gestual. Então, às vezes, a marca do pincel também é bonita, desde que executada com uma harmonia, né? Vejam que aqui eu vou virando o prato e fazendo onde que é a todas as partes claras. Deixa eu virar também meu modelo. Aqui. Nessa hora que eu tô só espalhando, eu não preciso muito me preocupar com fazer na sequência, as pétalas mais para trás ou mais para frente, porque no momento eu só tô colocando tinta. Na hora que eu for dar a forma, aí sim eu começo pelas de trás. No momento só para colocar a tinta, isso não precisa se preocupar tanto com isso. Sempre, ó, dando volta e vindo em direção ao centro. Aqui também é claro. Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui também é clara.
Se na hora que eu tô fazendo some um pouco do risco do lápis, não se preocupem, tá? Porque a gente segue mais ou menos, não precisa ser assim tão fiel ao risco. Aqui, nessa pétala aqui, ela é virada. Vocês estão vendo que eu continuo trazendo tudo pro centro. Então, essa vira minha aqui sumiu muito na hora que eu passei o pincel, tá? Então, com a borrachinha aqui, eu venho e marco que essa parte aqui vai ser clara, tá? E aqui também. Nessa flor, a luz tá vindo assim de frente. Aqui pode ser um pouco mais largo. Essas diferenças de fazer um pouco mais largo, um pouco mais estreito, isso daí não tem problema. E aqui são as duas pétalas da frente. Que são claras, que recebem mais luz. A vantagem do óleo mole é que eu posso brincar com o pincel, vai e volta, desmancha alguma coisa que não gostou e tal. Agora, eu vou dar uma limpada no meu pincel e vou pegar agora um pouco do azul escuro e vou começar agora a preencher as partes que vão ser em azul escuro. A sombra. Então, vocês notem que eu vou ficar aqui com o claro e com o escuro. Aqui também vou dar uma viradinha para puxar melhor aqui a tinta, ó. Então, depois, o que que eu vou fazer? Essa passagem do claro para o escuro, que eu vou ter que fazer mais suave. E não deixar tão demarcada. Que ainda quero mais carregado. Quando vocês querem carregar mais, ó, deita mais o pincel, tá vendo? Não pega só na ponta, deita mais, que ele carrega mais de tinta. Pronto. Para as cores escuras, a gente tem que, no óleo mole, carregar um pouco mais, porque senão depois, vocês notem que como eu puxo, ele suaviza um pouco. Então, se eu não carrego um pouco mais, depois eu não consigo o contraste que eu vou querer. Mas também não posso deixar a tinta muito acumulada, né? Aqui, ó, eu não preciso ter essa preocupação de fazer esse contorninho certo da sombra, tá? Vocês veem assim, ó.
O importante é deixar essa zona escura e a clara. Agora, o formato em si, aqui nesse caso, não vai dar diferença. É só não avançar muito para a parte clara, né? Ó, aqui também eu venho, vou puxando novamente em direção ao centro. Aqui, por exemplo, eu tenho uma luz pequena, eu posso tirar depois com o pincel, eu não preciso ficar preocupada em contornar aquilo. Pois eu tiro. Então, essa mão é mais para preenchimento mesmo das áreas. Aqui eu tenho uma ponta, ó, né? Uma pontinha azul. Aqui, por exemplo, se eu carreguei demais, eu acho que eu carreguei demais. Eu tiro um pouco da tinta, quer dizer, limpei o pincel e aí eu tiro um pouco do excesso, tá? Onde eu achei que eu carreguei demais. Aqui, ó, essa pétala tá por cima, né? Então, ela vai projetar essa sombra aqui nessa. Aqui, nessa virada é mais clara, mas ela projeta uma sombrinha aqui. Vejam, cada cor se comporta de um jeito, né? Esse azul, por exemplo, aquele azul claro é muito mais fácil de trabalhar do que esse azul escuro. Mas isso na porcelana é assim mesmo. Ó, essa tá por cima, então aqui, ó, a gente tem, né, a sombra. Aí, aqui vai ficar sombreado, porque ela tá virada, né? Aqui também. Aqui a gente tem nessa de trás, nesse cortezinho, nós temos um escuro, né? Aqui assim, que é para salientar essa que está na frente. Aqui eu tenho essa outra região bem escura. Tá? Aqui nessa ponta eu vou ter um pouco de escuro. Aqui.
aqui. Querendo um pouquinho mais forte. Veja que daí, eu deitando, eu consigo, tá? E aqui no meio, ainda falta essa parte aqui, ó, que é escura. Como essa pétala tá virada pra baixo, então convém eu puxar essas pinceladas aqui pra baixo, que ajuda mais a dar a forma. Ó, aqui que eu acho que também eu concentrei demais, eu posso tirar um pouco. E agora eu preencho meu miolo. Como as pétalas vêm pra cá, ó, vocês podem puxar aqui, ó, a pincelada, tá vendo, ó? Tô puxando tudo em direção aqui ao miolo. Pra já ficar, tá? Agora, eu poderia continuar esfumaçando com esse próprio pincel, tá? Mas, se eu quiser, eu posso pegar um pincel tipo pituá, que é esse pincel para esfumar, ou pituá mesmo de pintura, e esse é pincel para esfumaçar de maquiagem, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos começar por essa de trás. Eu posso pegar esse pincel, ó, e dando batidinhas, muito de leve, tá vendo? O pincel meio deitado, e eu vou esbatendo para encontrar esse azul claro com azul escuro. Veja que se eu fizer assim, vai marcar muito. Então, eu deito um pouco o pincel. Estão vendo, ó? E isso vai me dando um esfumadinho. Quando vocês acharem que saiu demais a tinta, que você bateu com um pouco mais de força, não pega esse pincel e põe lá na tinta, que depois vocês não conseguem esfumar com ele. Pega aquele que tá pintando, repõe um pouco da tinta, tá? Então, aqui, ó, também vem bem de leve e esfumaça. Ah, eu não tenho eu não tenho a mão tão leve, eu não tenho, digamos, um pincel desses e tal. Eu posso fazer com outro? Posso. Eu posso pegar um pincel assim, esse também é de maquiagem, tá? É um pincel bem macio, onde eu vou passar, ó, muito de leve e que vocês vão ver que vai começar a mesclar as cores. Dá para perceber a diferença do batidinho desse daqui? Vejam se dá para perceber, tá? Então, aqui, ó, eu posso agora vem penteando, que as cores, ó, vão se misturando suavemente. Se você quiser, você pode fazer até o contrário, ou do claro pro escuro, ou do escuro pro claro. Depende se você quer achar que tá muito concentrado para cá ou para lá, que você faz isso, tá? Então, agora, ó, eu vou suavizando todas aquelas, bem de leve, gente. A mão, quanto mais leve, eu me lembro que eu tinha um professor que eu acho que eu ficava vendo, de cada 30 pinceladas, parece que uma encostava na louça, as outras parece que era tudo no ar. Então,
é porque a importância da leveza aqui da mão, tá? Vejam que aqui onde eu pus mais tinta, eu vou até pegar um pouquinho desse daqui, ó, que eu deixei meio concentrado de tinta aqui. Eu vou dar uma batidinha, dou uma limpada de vez em quando, com esse desbater, ó. E depois eu venho com esse esfumaço. O gostoso disso, gente, é que vocês podem ir... O óleo mole, como ele não seca, ó, eu posso ir brincando aqui quanto eu quiser. Se ficar tudo assim muito riscado, também não tem problema. Porque, como eu falei, se o risco tá no sentido certo, não é feio. Se vocês não gostam, dá uma disfarçadinha, ó. Pega a esponjinha, vamos supor, ali ficou meio riscado, eu não gostei. Pega a esponjinha, faz uma bonequinha bem pequenininha, ó, e bate, mas muito de leve, ó. Bem de leve, dá uma batidinha. Tá vendo? Onde achou que ficou muito riscado. E aí, volta com o pincel e penteia. Tá? Às vezes, o pincel vai ficando... conforme ele vai ficando mais sujo, você vai tendo mais dificuldade de limpar, de pentear. Então, às vezes... ou vai dando uma limpada nele, ou pega um outro que tá mais seco, porque o pincel de esbater, o importante dele, quanto mais seco ele tiver, melhor o efeito ele vai dar, tá? A hora que ele começa a ficar muito carregado de tinta, aí já não fica tão legal. Deixa eu ver se vocês estão... Pra não perder o ângulo aqui. Aí você fala, ah, mas eu perdi aquele risco, aquele negócio que tinha. Não tem problema, aquela dobrinha sumiu. Gente, não vai fazer diferença. Só na hora que a gente chegar para começar a fazer pétala por pétala, que é o próximo passo, aí onde ficou faltando sombra, ou ficou a luz ali, tem um brilho que você sumiu com ele, aí sim você põe, mas pela forma não, tá? Pela forma não tem problema nenhum. Aqui eu vou pegar até esse daqui já ficou muito molhado, digamos assim. Eu vou pegar um outro aqui pra pentear aqui. Aqui eu não gostei muito, sabe? A tinta... Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu não achei que ficou legal isso. Vou dar uma limpada no pincel. E vou pôr um pouco do azul claro aqui, ó, que eu tinha, para ajudar a que eu faça essa mescla que eu achei que ficou meio ruinzinha, tá? Aí, ó, já, tá vendo que já melhorou. Tá? Aqui também, ó.
Bom, agora, feito isso, eu vou começar agora tudo de novo. Eu dei a volta, né? Mesclei, agora eu vou começar pela pétala lá de trás. Eu dei aqueles batidinhos. Aqui deu uma saída pra fora, ó. Então, eu venho, contorno com a borrachinha. Tem gente que gosta de deixar esfumaçado, tá? O contorno, mas como a gente ainda não tem fundo, o esfumaçado assim fica bonito quando a gente tem um fundo. Mas aqui, como nós não temos um fundo, não vai ficar muito legal. Então, limpo bem. Tá? Aqui, ó, se eu quiser acentuar alguma sombra a mais, eu posso vir com um pincel pequeno, que agora eu vou olhar ali pelo meu modelo, aqui pode ser um pouco mais acentuado. Vamos dar uma acentuada ali. Aqui também. Deixar um pouquinho mais escuro, tá? E nessa ponta, eu acho que já tava bem, mas se quiser pode acentuar mais. Lembrando que, como nós vamos fazer em 2 queimas, eu não preciso chegar agora no tom tão escuro quanto eu vou querer, tá? Eu posso deixar para ver depois de queimado se eu gostei daquele jeito que tá ou se eu quero mais contraste. Vamos para essa outra pétala. Essa outra pétala tem essa parte virada, que se eu quiser, ela não precisa ser branca, ela pode ser levemente azul clara, levemente. Então, eu só dou uma sujadinha, ó, com azul claro bem de leve. Com o azul escuro, eu venho e carrego um pouco mais aqui para salientar essa dobrinha, tá? Se eu quiser também, aqui, ó. Mas essas coisas, às vezes, eu prefiro deixar para fazer na segunda etapa, porque aqui, se eu começo a mexer, eu começo a desfazer coisas que já estavam legais. E eu sei que eu vou pintar de novo, então, na próxima queima, eu chego aonde eu quero, tá? Eu retoco ali e tal. Eu sei que eu vou querer escurecer um pouco mais ali. Às vezes é melhor do que ficar mexendo muito tá? No mesmo lugar. Então, aqui eu vou deixar. Na próxima queima, eu sei que eu vou escurecer um pouco mais ali, tá? É isso. Aqui essa, pra mim, tá bem, menos aqui também, que tem que, essa quando vem aqui, tem um escuro. Então, eu vou pôr esse escuro. Puxar um pouco. Tá vendo que eu puxei, veio muita tinta pra cá. Então, eu faço o contrário, venho de novo trazendo. E aí, com a borrachinha, eu uso, gente, bastante borrachinha. Tem gente que não gosta, eu gosto. Com a borrachinha, eu consigo fazer aqui o contraste que eu quero, porque essa pétala, ela vem por cima. Então, aí eu já venho com um pincel, que ela é clara, e já
dou uma espalhadinha aqui. Depois eu vou retornar, né? Mas só pra deixar mais ou menos como eu vou querer depois. Também aqui, por exemplo, se eu disser assim, ah, não quero tão branca, eu vou querer um pouco mais azul aqui. Eu preciso fazer agora? Não, não preciso. O importante é não deixar nada errado. Eu posso fazer, como eu falei, se depois do forno eu achar que aqui ainda não tá da cor que eu quero, eu torno a fazer. Só acentuar mais. Aqui a gente pode vir com um pincel bem fininho e marcar um pouco, ó. Essa pétala aqui, ela tem uma viradinha assim, ó. Então, aqui, eu dou uma marcada com o pincel fino e depois, com esse pincel, eu dou uma puxadinha. Bem de leve. Pra marcar, às vezes tem que pôr um pouquinho mais de tinta, que olha, só o risquinho não deu. Só pra marcar aí, tá? A virada. Deixa eu vir até aqui. Essa pétala aqui, ela tem uma parte. Vou ver qual que é. Aqui, ela tem também uma virada. Ó, aqui eu posso tirar com o pincel, tá? Pode tirar com o pincel ou com a borrachinha. E também vem com o pincel mais fino. E marca. Essa viradinha.